Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos conversar sobre saúde da mulher no puerpério. Então, passe seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos 2 convidados aqui muito especiais para compor a nossa mesa de cuidado à saúde da mulher no puerpério. O enfermeiro, Kelvin Marques, e a fisioterapeuta Larissa Fernandes. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Fran, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou começar conversando contigo mesmo, viu, Kelvin? Vamos Pode lá, ser? então. Sim. Bora. Vamos falar, a gente falou aqui, saúde da mulher no puerpério. Algumas pessoas que estão nos escutando podem não saber do que se trata, né? O puerpério. Que momento é esse? Que período da vida da mulher é o puerpério? Então, para quem não sabe, né, o puerpério, ele é o período pós-gestação, né, que a gente chama de pós-parto, digamos assim. Então, quando que começa esse período é a dúvida, né, da maioria das mulheres pré-gestantes e gestantes. Então, esse período ele começa a partir da dectação da placenta, quando sai o bebê, e depois a saída da placenta. Pós saída da placenta, então, a gente começa a chamar o período de puerpério. Esse puerpério ele se divide, então, em 3 partes, tá? Sendo o puerpério primário, que a gente chama, tá? Depois o puerpério tardio, seguido do puerpério remoto. O puerpério primário, ou ali, se inicia após a dectação da placenta até o 10º dia. O remoto, o tardio, ele vai do 11º dia ao 42º, e o remoto a partir do 42º até o bebê completar 2 anos. A gente tem uma expansão desse conceito, né, Kelvin? Temos uma expansão muito grande, né? Porque em cada fase ele se limita, assim, por características, digamos assim. A mulher, quando ela tá gestante, sofre muitas alterações, né? Seja elas psicológicas, físicas, biopsicossociais. Então, o momento do puerpério, ele é um momento muito vulnerável, né? Que a pessoa, ela fica extremamente vulnerável e ela precisa de uma demanda de cuidado maior, de uma rede, de um suporte maior do que, digamos, até na própria gestação. Concordo com você. E eu ouvindo o Kelvin falar, Kelvin, tem a ver então aquela história de que falavam assim, a mulher tem que ficar em quarentena? Tem a ver com esse puerpério tardio? Isso, é o que a gente chama de, que os nossos avós também chamam de quarentena, né? Ali onde diz que a mulher não pode lavar... não podia lavar a cabeça, não podia ter relações sexuais. Então, isso é o puerpério, tá? O pós-parto, então. É isso aí. Eu acho também importante lembrar aqui, falou da dectação da placenta, né? Isso acontece, de um modo geral, ali imediatamente após o nascimento do bebê. Para quem não teve bebê ainda, talvez não saiba que o que acontece são 2 nascimentos. São 2 Nós temos o nascimento exatamente. do bebê e depois o nascimento da placenta, que tende a ser imediato e sem necessidade de intervenção para a maioria dos casos. Em alguns casos, talvez seja necessário algum tipo de intervenção para a dectação completa da placenta, né? Que é uma situação mais rara. São N situações, né, que a gente passa. Uma placenta, ela demora em torno de 15 a 20 minutos para sair totalmente da mulher. Em alguns casos, pode ocorrer curetagem, né, que a gente chama que é a coleta dessa placenta intrauterina. Então, né, falando aí de puerpério, queria perguntar para a Larissa, que é fisioterapeuta, qual é o papel da fisioterapia na saúde da mulher, né, nesse período que a gente está conversando do puerpério? Oi, Fran, tudo bem? Então, a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar de muitas maneiras. Muitas pessoas desconhecem o que é a fisioterapia pélvica, pensam sempre em cuidar do corpo em si, geral, e na academia, braço, abdômen, e esquecem dessa região. Essa região, então, ela aborda a parte da pelve, da bacia ali, que se chama, e sustenta os nossos órgãos, como útero, bexiga e reto. E também tem no homem, tá? Não podemos esquecer deste detalhe.
Essa musculatura, então, a gente precisa ter ela coordenada, ela relaxada e forte para não ter disfunções desta região. Então, a maioria das mulheres, elas fazem a procura da fisioterapia pélvica no pré-parto, né? E no acompanhamento do parto. E é bom lembrar que não precisa fazer a preparação somente para cesárea, para parto normal, desculpa. E sim pode realizar para cesárea também, que é importante, e depois o pós-parto. Lembrando que a fisioterapia pélvica, ela vai ajudar a fortalecer essa musculatura, porque durante o período gestacional, devido a várias influências hormonais e o peso do bebê, essa musculatura vai enfraquecer. Então, ela precisa estar forte para não ter disfunções urinárias, como uma incontinência urinária ou até uma dificuldade de fazer cocô durante esse período. A gente vai auxiliar com o tratamento da fisioterapia pélvica. No pós-parto, já tem muitas mulheres contratando já a fisioterapia pélvica e a gente vai avaliar a mulher como um todo. E vamos pensar também, a gente tem que pensar nas posturas depois do parto, tá? Durante a cesárea, às vezes elas têm uma postura antálgica, né? O que é essa postura antálgica? Então, é um padrão de fechamento, ela se fecha para proteção dessa região. Temos que avaliar as mamas, orientar como dar a de mamar, a pegada, se o bebê está pegando bem. Temos também que avaliar os membros inferiores para ver se não tem edema, muita retenção líquida. E vamos também pensar agora na parte da região do assoalho pélvico. A gente precisa avaliar se a mulher teve por parto vaginal, né, parto normal, se teve episiotomia, se teve laceração, como é que está aquela região, para ter os devidos cuidados, né? E Larissa, essa procura da fisioterapia, ela tem um tempo para ser feita? A mulher pode já durante a gestação, antes da gestação? Qual é o melhor momento, assim, para procurar a fisioterapia para evitar todos esses acontecimentos aí? Tu pode procurar fisioterapia antes de estar gestante, já para ter um preparo do teu assoalho pélvico, tu conhecer essa musculatura. Mas se tu tiveres gestante e for procurar fisioterapia pélvica, tu procura a partir do 13º semana de gestação. Isso aí. Então, quer dizer que qualquer mulher em idade fértil pode trabalhar o seu assoalho pélvico? Pode e deve, é muito importante. Não só para proteção de desenvolver alguma disfunção, como incontinência urinária, algum prolapso, e sim também na parte sexual, né? Que a gente tem que pensar nessa parte também. Agora, te escutando, Larissa, eu acho que eu me mantive nessa postura Antálgica. Eu tô nessa. Eu sigo assim. Como é que a gente Nunca mais saí dela. Nunca mais saí. 3 filhos, né? Muito colo e amamentação e vai. E realmente a tendência é fechar aqui pra frente, né? Assim, pra quem tá só nos ouvindo, é uma postura de fechamento dos ombros em direção à parte da frente do corpo. Assim, né? Uma posição mais, até meio fetal, assim. Fetal. De fechamento mesmo, de proteção anteriormente, então. Isso. E daí, quando a gente amamenta aqui, ó, né, neném no peito e pra frente, a tendência é essa. Ombro vem pra frente, não volta nunca mais. Volta, tem que voltar, a gente prepara depois. A gente vai ter que colocar um cabo de vassoura aqui, um negócio, né? A Cris ainda do cabo do tempo do cabo de vassoura. Pois é, não se usa mais cabo Eu não de sei. vassoura. Olha, eu acho que não, mas... Não é essa a tua prática? Não. Ah, tá. Então é bom saber que É temos algo mais outras... moderno, né, Larissa? Temos outras alternativas. Tá, Uma ok. reeducação postural também é muito boa. Tem vários métodos, o RPG ou o iso-stretching, tá? Que trabalha essa parte postural de contração, de isometria dessa musculatura. Se mantém numa postura e faz a contração isométrica, né? Mas, Larissa, quem faz atividade física regular ajuda nisso tudo, não? Ajuda, porque tu já tem uma musculatura forte. Mas lembrando que quem faz uma atividade musculação, assim, atividade física, muitas vezes que desconhecem essa musculatura do assoalho pélvico, elas podem ter fraqueza muscular e ter uma incontinência ou perda de urina, né? Porque tu vai lá fazer um agachamento, fazer força, as pessoas fazem aumenta a pressão intraabdominal, no caso, e fazem uma apneia, então trancam a respiração e fazem a força,
e daí aumenta a pressão e impulsiona os órgãos. Então, como tu não tá com a rede de proteção ativada, vai impulsionando cada vez mais, mas vai enfraquecendo, né? Mas para essa fase que a Cris estava falando, assim, né, de estar mais fechadinha, a atividade física é bom, né? Bom, tá. Viu, Cris? Eu Atividade entendi, física eu já é bom. entendi a indireta. Tá, vou tentar colocar na minha agenda esse negócio. Mas vou voltar pro meu campo, tudo Tá, bem? Tu me pode. permite? Quero Aham. conversar com o Kelvin. Só nós dois, Vamos lá. Kelvin. Deixa a Fran... tá só puxando a minha orelha. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. A gente está falando de saúde da mulher no puerpério. Esse aspecto da saúde mental é fundamental. Sem essa, nenhum dos outros critérios de saúde serão atingidos, alcançados, né? Com certeza. Bora lá, então. Nós temos, assim, muitos desafios no puerpério, sem dúvida alguma. A chegada do bebê, uma nova posição identitária, uma reorganização familiar, N processos situações, em andamento. sim. Mas a gente sabe que o que mais preocupa, em termos de adoecimento, né, no campo da saúde mental, é a depressão e o aumento da ansiedade. Então, conta para nós, Kelvin, qual é a prevalência de mulheres com esses dois quadros, depressão e ansiedade no Brasil? Cris, No puerpério, claro, né? no puerpério. Quando a gente se trata de puerpério, é inevitável falar que cada puerpério é um puerpério, né? Seja mulher primípara ou multípara, cada puerpério, cada pessoa vai se comportar de um determinado jeito naquele determinado momento da vida. Então, a saúde mental ela é extremamente importante nesta fase. E é importante também o profissional que está lá na ponta do serviço, né? Seja ele na atenção básica, seja ele lá no hospital, na clínica, enfim, conversar com a mulher sobre a saúde mental dela nesse período, né? Digamos assim. A estimativa hoje no Brasil, ela é de 15% a 26%. É alta. É altíssima, tá? Em comparado à OMS para países terceiro mundo, digamos assim. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. A OMS, então, ela preconizaria 20% É a Organização Mundial da da Saúde. saúde. E o Brasil ultrapassa essa linha com 26%, tá? É preocupante, porque a gente tem que conversar sobre isso e a gente tem que diagnosticar isso o mais precocemente possível, né? Para você ter um tratamento adequado. As mudanças são imensas. Muitas mulheres sofrem, né, dessa ansiedade, dessa depressão, e muitas delas não sabem nem o que é. Uhum. E não chegam até nós e não conversam sobre isso. E também é uma falha muito nossa enquanto serviço de saúde não questionar ela sobre isso. Uhum. Nas consultas que sucedem o puerpério. Então, é grave, assim, o quadro é difícil. E é uma responsabilidade dos profissionais. Eles precisam abordar esse tema, né? Quer dizer, esperar que a mulher aborde, que ela fale, é muito difícil, né? E é uma condição que ela desconhece, a maioria das mulheres desconhece, né? Exatamente. E muitas mulheres desconhecem, e realmente, e elas vão continuar desconhecendo. Se ela não conhecer ali no primeiro filho, nos demais ela não vai continuar sabendo o que é, né? Do que se trata. E muitas dessas questões de ansiedade, principalmente da ansiedade em si, não tanto da depressão, ela se dá por inúmeros fatores, né? Ela se dá por medos, se dá por angústias. A Larissa faltou um quesito muito legal, que é a da amamentação. Muitas mulheres não conseguem amamentar. Isso gera um estresse, um transtorno gigantesco. E até ela conseguir voltar para a fase inicial ali do cuidado, é muito difícil. Então, nós, enquanto profissionais, temos sim que conversar sobre isso e debater até nós mesmos, né? Enquanto multiprofissionais e uma equipe multi, debater sobre essas questões. Mesmo porque esse é um conhecimento que fica muito restrito ao universo psi, né? Dos profissionais da psicologia. Os profissionais da psicologia não estão acompanhando o puerpério, né? Não são profissionais que atuam ali diretamente na puericultura. Talvez, né? Idealmente estariam, mas não estão. Então, a gente precisa de profissionais que acompanham a mulher no puerpério, que acompanhem os bebês em puericultura e que estejam capacitados para identificar os sinais de que algo não vai bem, né? E dar uma atenção a isso e fazer bons encaminhamentos também. Com certeza. Muito bem.
E eu entendo também que esse trabalho multi faz parte a físio, né? Assim como os outros profissionais, inclusive auxiliando, né, no aleitamento materno, porque a gente sabe, né, que a depressão é um dos fatores que pode, né, interferir no aleitamento, né? Com certeza. Então, Larissa, nos conta um pouquinho, assim, como é que é o papel da físio nesse puerpério, e para ajudar essas mulheres que têm alguma dificuldade com a amamentação, ou existe alguma técnica, algum suporte que a físio possa dar para que ela se sinta melhor, para que a ansiedade até possa diminuir? A gente tem algumas técnicas posturais, né, que a gente orienta, como amamentar o bebê, e também os exercícios respiratórios, né, que é bem importante, respirar sempre puxando o ar, fazendo o barrigão, que é a respiração diafragmática, soltando o ar pela boca, tentando empurrar o umbigo nas costas, como se fosse emagrecer, né? Para ter essa respiração diafragmática e expandir mais o pulmão e tentar ter um pouquinho mais de calma, né? Conseguir amamentar o seu bebezinho. Tô aqui fazendo. Tá falando e a gente vai, né? Como é? Expande os pulmões, e emagrece. Emagrece, o umbigo vai lá pras costas. Falou da postura, eu já me ajeitei. É uma forma mais básica de explicação, né? Então, para melhor compreendimento. É muito interessante. Não, a gente vai falando, a gente já vai, assim, quem tá escutando já vai tentando fazer. E eu também já fiquei pensando naquelas... Eu sei que fisioterapia e massagem não é um termo, assim, que combina muito, mas tem umas técnicas, não? Tem de aromaterapia, Sim, pedras quentes, não tem umas coisas assim? Tem, é a parte mais integrativa, né? Tem bastante também. Para auxiliar a mãe, olhinhos de lavanda, que são relaxantes, né? Uma velhinha, sempre é bom. E acalma o bebê também, né? Até mesmo as músicas intraútero. Ruído branco. Eu acho que a gente faz um convite aqui também, né? Para que toda a família fique atenta a essa mulher no puerpério. Ela não deve ficar sozinha, não deve viver uma experiência isolada, sempre acompanhada, sempre com um olhar acolhedor e pessoas atentas à saúde integral da mulher no puerpério. E oportunizando também para que ela descubra no seu cotidiano o que faz bem, o que lhe traz, o que lhe apazigua, o que lhe traz uma satisfação, e buscando os recursos que tem em casa e atenção profissional, né? Especialmente quando um alerta de que algo aí supera o que pode ser tratado nesse ambiente doméstico. E um dos alertas, um dos sinais principais, né, Cris, que diagnosticam, assim, a depressão pós-parto e a ansiedade, é realmente essa perda dos interesses, né? Ela fazia uma coisa que ela achava muito bacana ali no período gestacional e, de repente, ela não se interessa mais por aquilo ou fica triste quando alguém fala sobre o assunto. Então, são sinais típicos, assim, que a família deve prestar atenção. A gente chama de uma perda da vitalidade, né? Isso. Então, isso é um sinal de que pode estar se encaminhando para uma depressão. É claro que uma perda temporária da vitalidade é muito típica desse puerpério imediato ali, né? De um processo de adaptação, de reorganização, mas quando se prolonga, aí é um sinal de alerta. Ou até mesmo quando as atenções para a gestante era todas para elas e depois agora vai todo para o bebê e nada de atenção à mãe, né? Então ela fica meio esquecida. O protagonista é só o bebê agora, mas ela também tem que ser protagonista, né? Cuidando do seu filho. Acho que esse é o principal recado do nosso encontro de hoje. Que a gente não deixe de olhar para a mulher no puerpério, que dê atenção e não negligencie as suas necessidades fundamentais. De forma alguma. Isso mesmo. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cru. Eu agradeço muitíssimo pela presença de vocês, Kelvin e Larissa. Valeu. Até a próxima. Muito obrigada. Muito Valeu. obrigado. Obrigada.